Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá. Grande Oi, Luiz, José boa Neto. noite, meu amigo. Boa noite. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Parabéns mais uma vez a vocês. Cara, meu caro, se tem alguém que quero agradecer, sou eu. Te chamei de bate-pronto e não teve nem titubear. Bora, vamos fazer. Então, Imagina. eu tenho que te agradecer. Conte com a gente sempre que precisar, né? Foi muito bom o nosso evento lá no ano passado, né? Eu acho que realmente está criando frutos, né? Luiz, eu estava, inclusive, pensando nisso, né, ao longo do dia e tal, como que o networking ele é importante e eu falo que cada vez que eu participo de um evento da Nefro Academy, isso me dá a possibilidade de conhecer pessoas novas, né? E o Pedro Túlio, que é um grande amigo em comum, acabou nos colocando em contato e eventos que, em tese, era para acontecer em paralelo, até competindo por um determinado público, a gente conseguiu juntar e fazer o mais um virar três. E a gente fez uma discussão espetacular, né? Inclusive com a presença do Ricardo Cohen, que certamente será citado aqui, eu tenho certeza, na live de hoje. Mas antes de começar e de te agradecer demais aí pela presença, eu queria que você falasse um pouquinho do seu background, Luiz. Quem é o Luiz Gustavo? De onde você veio? Você hoje é um cara que tramita aí nessa área da cirurgia metabólica, mas como é que é a sua formação? Conta pra gente um pouquinho. Então, Zé, o que você faz hoje. eu tenho minha formação de cirurgia geral, fiz minha formação no Hospital Federal de Ipanema, né? E por coincidência, né, quando eu entrei na residência em 1999. E estava começando a cirurgia bariátrica lá no hospital. O Hospital de Ipanema foi pioneiro, né, na cirurgia bariátrica aqui no Rio de Janeiro, né? O programa começou em 1997, né? Em 1998 começou a engrenar, e em 1999 foi quando eu entrei na residência, foi quando o programa de cirurgia bariátrica começou a decolar. E eu estava entrando na residência, né? Então acabei me vinculando a esse meio desde então, né? Foi meio que por acaso também, mas eu me envolvo com cirurgia bariátrica então desde da minha formatura, né? Terminei a residência, depois fiz meu mestrado na UFRJ em cirurgia bariátrica também. Minha tese foi em cirurgia bariátrica e desde então trabalhando nesse meio, né? E aí a gente pode ver até a evolução, né, da cirurgia nesse tempo, né? São 20 e poucos anos, né? Quando começou era cirurgia aberta, né? O doutor Barroso, que foi o nosso professor, era o chefe de serviço e era cirurgia demorava uns 4, 5 horas com barriga aberta, afastador, né? Os pacientes enormes, a gente operava só pacientes de 60 e tanto de MC. E, enfim, aí a coisa foi evoluindo. Depois a gente viu a cirurgia minimamente invasiva chegando, né? E depois vindo, então, a cirurgia metabólica, né? E desde então a gente é envolvido com isso, né? Eu tenho envolvimento também no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, eu sou o atual diretor do núcleo central do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e também na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, né? Eu fui o presidente do capítulo na última gestão, acabei saindo agora no fim do ano, né? Então é isso, mais ou menos sou cirurgião geral de formação, mas com uma veia de cirurgia bariátrica e metabólica constante, né? Desde da minha formação, desde a minha residência, a gente trabalha com isso e a gente vem acompanhando, né, essas discussões, né? E foi até interessante, né, que a gente, esse evento nosso foi justamente uma mudança. A gente notou que precisava disso, que a gente estava num momento da cirurgia metabólica que a gente precisava interagir com outras especialidades, né? É uma questão multidisciplinar, né? A gente ficava no nosso evento falando muito de questões técnicas, de qual a cirurgia, qual a anastomose, qual o grampeador, né? Complicações, enfim, né? E a gente vendo que, na verdade, a gente tem uma discussão muito maior, né? Na cirurgia metabólica hoje é uma forma de tratamento, né, que pode ser utilizada para vários pacientes, né? E, inclusive, na questão dos pacientes com doença renal crônica, né? Então, acho que é mais ou menos isso para mim. E eu vou te falar, Luiz, isso que você acabou de citar é algo que começou de uma maneira meio que embrionária dentro da Nefro Academy, que hoje a gente tem convicção da importância de fazer eventos multidisciplinares. Então, falar para convertido é um negócio que definitivamente não vale muito a pena. Então,
é colocar numa mesma sala especialidades que cada uma com a sua visão tem a contribuir, em última análise, para um todo, né? E tendo o paciente no centro. Então, foi muito bacana tê-los conosco, foi uma grande felicidade. Falo que o acaso trabalha a favor da mente preparada, como diria Luiz Pasteur, mas definitivamente foi um momento riquíssimo para quem estava presente. Eu aprendi demais ali com vocês e eu acho que essa live aqui vai ser bastante interessante nesse sentido. E eu queria aproveitar, você já deu uma contextualizada histórica, ou seja, a gente está falando de um procedimento que é relativamente recente, mas que cresceu muito e mexeu muito no seu, tanto do ponto de vista técnico quanto em termos de resultados, a coisa mudou muito e mudou muito rapidamente, né? Eu queria que tem todo tipo de pessoa aqui, né? Todo tipo de profissional. Eu queria que você desse uma contextualizada. O que se faz numa cirurgia bariátrica? Porque no final das contas a gente vai fazer essa definição aí de onde que veio esse termo cirurgia metabólica, mas você tem ali a capela, você tem a sleeve. O que você tem do ponto de vista didático para explicar para a nossa audiência do que se trata quando se fala desse jargão cirurgia bariátrica? Isso eu acho que é uma questão bastante interessante, né? Como você falou, é uma coisa que veio, um procedimento que evoluiu, veio evoluindo, né, com o tempo, né, e cresceu muito, né? Que no início eu achava que era uma cirurgia justamente para paciente perder peso, né? Então, assim, era justamente aqueles pacientes super obesos, alijados da sociedade, né? Ficavam em casa e você fazia a cirurgia para que eles comessem menos e perdessem peso, né? Exclusivamente para isso, para perda de peso. Então, a ideia inicial até da cirurgia era você provocar mais restrição, né? Tanto que a cirurgia fica conhecida como redução de estômago, né? Acaba acontecendo isso, né? Mas dá essa ideia, né? Que, ou seja, você vai restringir, né, a ingesta do paciente e ele não vai comer e com isso ele vai perder peso e vai ter esse benefício, né? Mas com o tempo a gente viu que não é só isso, né? Porque a cirurgia que a gente realiza com mais frequência, que é a cirurgia do bypass, né? É uma cirurgia onde a gente realmente reduz o volume do estômago, né? A gente separa a partezinha inicial do estômago, fica ali em torno de 30 a 50 ml, né? Do estômago, né? Que tem um volume de torno de 2 litros, né? Então você exclui 95% do estômago, né? Deixa só um pedacinho inicial do trânsito e faz um desvio do intestino, né? A gente corta o intestino delgado, secciona o intestino delgado ali mais ou menos 1 metro e pouco do ângulo de trás, né? Ou seja, do início do intestino delgado, e aí você faz um Y de Roux, você leva a parte distal nesse estômago pequenininho e a parte proximal você liga um pouco mais embaixo, né? Então chama bypass gástrico justamente por isso, que é um desvio, né? Um desvio do estômago, né? Então você praticamente desvia o estômago do trânsito, né? Com isso, realmente, o reservatório fica pequeno, a tendência é que a pessoa não consiga comer muito, né? Mas você também tem um esvaziamento rápido, né? Isso foi uma questão que foi entendida mais à frente até, né? Não se dava tanta importância. Quando a gente começou, justamente você lembrou de Capella, a gente chamava essa cirurgia de Capella. Capella foi um dos cirurgiões que descreveu essa cirurgia, um cirurgião colombiano, mas que morava nos Estados Unidos. E essa descrição ele colocava, nesse estômago pequenininho, ele colocava um anel ao redor do estômago, que no início era até uma tela de Marlex, mas depois virou um anel de silicone, que era justamente para aumentar essa restrição, né, do paciente não conseguir comer muito, evitar que o estômago dilatasse, né? Mas com o tempo viu-se que não tinha necessidade desse anel. Esse anel ele só aumentava a pressão dentro do estômago, ele causava mais problema do que ajudava. Os pacientes acabavam vomitando muito, que aí com o tempo as pessoas queriam apertar mais aquele anel para a pessoa ter mais restrição e acabava dando mais problema do que ajudando. E viu que no final das contas você não tinha uma diferença na perda de peso, né? Então a gente começou a ver que o esvaziamento rápido do alimento, né, essa chegada rápida do alimento no intestino, isso fazia vários benefícios, né? E aí foi quando foi descoberta a interação dos hormônios, né? As incretinas, né? GLP-1, PYY, né? Que foi aí a grande virada, né, dessa questão da cirurgia bariátrica para a metabólica, né? Porque não só se entendeu que o paciente, além da restrição, ele tinha essa questão de não ter fome, né, por causa do efeito hormonal, como também esse efeito hormonal trazia benefícios em relação principalmente à resistência insulínica, né, a melhora do metabolismo da glicose, né? E o contexto todo em volta, né? Melhora inflamatória, melhora da esteatose hepática, né? Então, isso foi tudo o contexto, né? Então, assim, a cirurgia principal que a gente faz é o bypass. Tem também o sleeve,
que é uma cirurgia talvez vamos dizer, um pouco mais simples, a gente tem que tomar cuidado com isso, que nenhuma cirurgia é simples, mas é uma cirurgia que a gente trabalha só no estômago, a gente apenas reduz o volume do estômago, faz uma secção do estômago, começando no antro, indo até o ângulo de Riz, né? E você retira nessa cirurgia, uma cirurgia até que é irreversível, porque você retira o restante do estômago, né? O estômago fica um tubo, ele perde aquele formato de uma bolsa, fica um tubinho aí um pouco maior, de uns 100, 150 ml. Mas de qualquer jeito também a comida passa rápido ali pelo estômago, ele não distende muito, então a pessoa também não consegue comer muito, e também chega rápido no intestino, também ativa esses hormônios. Como não tem o desvio intestinal, os livros têm uma tendência a ter um efeito metabólico desse hormonal um pouco inferior ao bypass, né? Isso é que a maioria dos trabalhos falam em relação aos livros, né? Então, os livros então, teria esse efeito restritivo, um pouco maior, mas também tem esse esvaziamento, né? E ele teria algumas vantagens de não ter esse desvio do intestino, que poderia melhorar a absorção de alguns nutrientes, né? Então, em algumas situações, pacientes com anemia crônica e tudo, você teria uma tendência aos livros. Mas, assim, os livros, como é uma cirurgia um pouco mais simples, tem um resultado muito bom, foi uma cirurgia que cresceu muito. Hoje é a cirurgia que é mais realizada nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil ainda não é. No Brasil ainda a gente não tem os dados muito certos aqui do Brasil, mas o bypass continua sendo a cirurgia principal. Mas, de forma geral, para não demorar muito, as duas cirurgias principais são essas, né? E a diferença é que o bypass você tem um estômago pequenininho, desvio do intestino, o sleeve você faz uma restrição ali do estômago, você só mexe no estômago, diminuindo apenas o volume dele. Perfeito, para mim, claríssimo. Inclusive, eu dei uma olhada na literatura. O Brasil, pelo menos na que eu procurei, segundo lugar em cirurgias bariátricas metabólicas no mundo, né? Só perde exatamente para os Estados Unidos, como você citou. E aí eu queria te provocar, porque eu acho que principalmente para quem não está totalmente na área, e eu não me considero sendo um grande expert na área, apesar de gostar muito do tema, mas especificamente a cirurgia, eu vejo como algo um pouquinho mais distante do meu dia a dia. Eu acho que nós passamos por uma curva, estamos passando por uma curva de aprendizado, e do mesmo jeito que no início você citou que se só faziam casos extremos, em algum momento houve uma certa banalização, que eu acho que inclusive ainda existe dependendo do cenário. Queria a sua percepção com relação a isso, se você acha que está melhorando, se é algo que, dependendo de onde se faz, ainda há essa permissividade aí para se tratar em função do incentivo. Como é que você vê isso? Então, assim, realmente, como a gente falou no início, os pacientes eram só os super obesos que a gente operava, né? Os pacientes com IMC um pouco mais baixo nem chegavam para a cirurgia, né? E com o tempo isso melhorou, porque tem uma coisa que a gente realmente viu isso com o tempo e provavelmente é um dos fatores, né, que aumentaram, sem dúvida, a cirurgia bariátrica, é que aumentou muito a segurança da cirurgia, né? Hoje é uma cirurgia que complica muito pouco, né? No início a gente passava no CTI, sempre tinha um gordinho complicado no CTI, né? Agora não, agora realmente é bem raro, né? A cirurgia evoluiu muito, essa técnica que a gente falou que foi mudando com o tempo, né? Os materiais da cirurgia, o conhecimento, o pós-operatório, né, dos pacientes. Então, a gente tem uma cirurgia hoje que realmente complica pouco, né? O paciente é muito melhor preparado para a cirurgia, né? Ele chega melhor. E o perfil do paciente mudou, né? Esses pacientes eram pacientes antigamente que eram pacientes mais complexos, com mais doenças, com um peso muito maior, então o risco de trombose, embolia era maior nesses pacientes. Né? E hoje os pacientes estão buscando a cirurgia realmente com mais jovens, né? com IMC um pouco mais baixo. Né? E aí, sim, sem dúvida, a gente precisa ter cautela nessas indicações. Né? O que eu acho que é importante a gente entender, assim, por exemplo, eu vejo muito no consultório perfil de paciente relativamente jovem, mulher jovem, né, em torno de 30 e poucos anos, né, mas já com histórico de obesidade desde a adolescência, 20 e poucos anos, né? E, assim, já chega ali com 40 de MC, já tentou vários tratamentos, né? Enfim, já tem problema ortopédico, né? Você já vê que a obesidade afeta esse paciente, né? E, às vezes, as pessoas acham também que é um paciente que ainda pode tentar mais alguma coisa. Eu não sei. Esse paciente é um paciente que ele já tentou, né? Claro, ele preenche os critérios de indicação. Acho que o principal é a gente frisar isso, né? Que é um paciente que tem que ter um excesso de peso significativo, né?
que justificam um tratamento mais radical, né? E com insucesso no tratamento clínico. Esse paciente que não está conseguindo emagrecer, que tem um excesso de peso significativo, o melhor realmente, sem dúvida, o que a gente vê hoje é a cirurgia bariátrica, né? Que é o que vai dar mais resultado. A gente até compara isso, por exemplo, com tratar um câncer, né? O que é melhor, você tratar um câncer avançado ou você tratar um câncer precoce, né? Você vai ter melhor resultado com câncer precoce. Então, tem um tipo de paciente que você vê que chega no consultório, não é da gente que já trabalha há bastante tempo, a gente vê esse paciente não vai emagrecer. Não vai. Assim, e acontece isso muito. Assim, paciente que chega no consultório, ainda está na dúvida, né? Ainda existe, né, muito medo também para a cirurgia. Os pacientes desistem da cirurgia porque tem medo do procedimento. E ele volta 2, 3, 4 anos depois com 20 quilos a mais, né? Já diabético, já hipertenso, né? Isso acontece com muita frequência, né? Então, assim, eu acho que a gente não pode ter a banalização, realmente. Quem está indicando, a gente tem que educar muito os médicos, os cirurgiões, né? Educar a população, né? A gente tem indicações que são bem claras, né, para a cirurgia bariátrica. Começa até a ter uma expansão em relação, principalmente à parte metabólica, né? Mas também a gente também não pode postergar demais esses pacientes, senão a gente vai estar tratando o paciente mais grave no futuro, talvez já com uma doença renal crônica que eventualmente podia ser evitada antes, né? Perfeito. E você citou as indicações. Hoje, o que é considerado uma boa indicação para a cirurgia bariátrica? Óbvio que provavelmente vai ter uma certa zona cinza aí, que não tem diretriz que consiga pegar esses casos, mas de modo geral, aquela indicação que a comunidade científica considera então, assim, no Brasil a gente questionável. tem, né, uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina, né, que geralmente ela lista, né, quais são as indicações, né, de cirurgia bariátrica e também de cirurgia metabólica, lista também quais são as cirurgias que são regulamentadas, né, para a cirurgia para a cirurgia bariátrica, né. E o que a gente tem hoje, assim, são os pacientes com IMC maior que 40, não, sem comorbidade, mas com um histórico de pelo menos 2 anos de obesidade, já com tentativa de emagrecimento com tratamento conservador sem sucesso, o IMC acima de 40, e o paciente também com histórico de obesidade já há algum tempo, sem sucesso, com IMC entre 35 e 40, porém com pelo menos uma comorbidade, né? Que aí a gente tem nessa resolução são 21 comorbidades que podem corroborar para indicar a cirurgia, né? Entre elas diabetes, hipertensão, dislipidemia, apneia do sono, esteatose hepática, ovário policístico, depressão. Que acaba na prática sendo forte IMC de 35, né? Que provavelmente esse cara vai ter alguma dessas comorbidades aí de forma quase que concomitante, né? Não tem como fugir o Conselho disso. Federal de Medicina, ele tem, na verdade, tem 2 resoluções. Eu até participo da Câmara Técnica de Cirurgia Bariátrica do Conselho Federal de Medicina. A gente está numa discussão justamente para tentar unificar, porque hoje tem 2 resoluções. Uma que fala especificamente de cirurgia bariátrica e a outra que fala de cirurgia metabólica, né? Que aí seria a indicação dos pacientes entre 30 e 35 de IMC. De forma geral, é o paciente... eles restringem de uma forma que o paciente diabético tipo 2 também com pelo menos 2 anos de tratamento, né, com insucesso no tratamento conservador, mas precisa ter alguns critérios. Ele tem 30 e 60 anos, já tem umas restrições ali, tem que ter indicação de um endocrinologista, né, enfim, mas de forma geral, o paciente diabético refratário ao tratamento clínico por 2 anos, no IMC entre 30 e 35, também pode ser operado pelo Conselho Federal de Medicina. Mas aí vem um detalhe, né, características do Brasil, né? A cirurgia bariátrica ela é realizada 90% em ambiente de saúde suplementar no Brasil. Então, apenas só 10% que é realizada no SUS. E quem regulamenta a saúde suplementar é a Agência Nacional de Saúde, né, a ANS. E a ANS também tem uma DUT específica para a cirurgia bariátrica, né? Que não entra essa questão da cirurgia metabólica. A gente já fez até várias submissões para tentar incluir essa indicação entre 30 e 35. A sociedade já fez 2 submissões, mas ainda não foi aprovado por questões políticas, questões financeiras também, que realmente aumentam o número de cirurgias. Mas, né, então, assim, tem essa questão, porque é importante a gente falar, porque tem os pacientes entre 30 e 35 não vão conseguir fazer a cirurgia pelo plano de saúde. O plano de saúde não é obrigado a autorizar, né? Então, assim, o Conselho Federal de Medicina corrobora isso, mas a agência não corrobora, né? Então, a agência segue essa indicação acima de 35 com comorbidade.
Legal. Assim, eu costumo brincar, óbvio que isso de uma forma superficial, mas eu costumo dizer que a cirurgia metabólica funciona em quem passa a fazer aquilo que ele precisaria fazer para não ter que operar. Ou seja, não dá para simplesmente operar e acreditar que isso vai ser a única peça que vai mudar o jogo. Eu queria esse feedback seu do ponto de vista do acompanhamento pós-operatório e o que vocês acreditam que fazer bem feito nesse pré-operatório é Perfeito, fundamental perfeito. para o Você resultado no conseguiu pós. resumir aí a questão que a gente mais frisa no consultório e tenta passar isso para os pacientes, né? Obesidade é uma doença crônica, né, que é complicada de tratar, principalmente junto com as comorbidades, né? Mas, assim, o que eu costumo falar para os pacientes é que ele é uma ferramenta que vai ajudá-lo no processo de perder peso, de controle de comorbidades e melhora de qualidade de vida. Mas quem vai resolver o problema é ele, né? Então é justamente isso, né? Antes da cirurgia, ele não consegue ter resultado com a dieta, ou então faz uma dieta radical, perde muito peso e daqui a pouco engorda tudo de novo, vai para um peso maior do que antes, né? Aí ele tenta fazer exercício físico, ele não consegue, por dói o joelho, dói as costas, ele desanima, ele está obeso, ele não quer ir para academia, então ele só piora, né? Então ele acaba engordando com o tempo, né? A doença crônica vai só aumentando o peso, né? Esse sucesso com a dieta, a dificuldade de fazer exercício físico. Para a cirurgia entrando nesse contexto, o que vai acontecer? O paciente não vai conseguir comer muito, ele vai ficar sem fome, ela acelera o metabolismo, ele vai facilitar que ele perca peso, né? Perdendo peso, fica mais fácil dele fazer exercício físico, fazendo exercício físico ele perde mais peso. Então, ele consegue girar essa roda com a cirurgia bariátrica metabólica. Então ela tem que ser entendida justamente como uma ferramenta que vai ajudar o paciente. Agora, se ele não fizer essas medidas, né, eu costumo falar para eles que realmente com a cirurgia o paciente fica sem fome, né, fica com pouca fome, ele vai comer pouco, né? Agora, se ele comer pouco e comer errado, não adianta nada, né? Ele não vai emagrecer direito e ainda vai ter problemas nutricionais, né? E depois vai falar que é cirurgia que não funcionou. Mas não, né? Então, os pacientes têm que ter essa compreensão que ele tem que fazer o acompanhamento. Ele tem que ir na nutricionista, né? Que tem as características de cada um. A gente vê muito isso, né? Tem os pacientes que não conseguem comer carne no início do pós-operatório, né? Então, com a nutricionista, ela vai compensar, vai dar suplemento, vai compensa com queijo, ovo, seja lá o que for. Mas com o tempo, normalmente, ele consegue controlar. Mas tem os pacientes que fazem cirurgia e somem. Não vão mais nas consultas, não fazem exames, né? Vão fazer a dieta do Google, do vizinho, né? Ou de alguém que já fez, né? E aí, da cabeça dele. E acaba que ele não emagrece direito, volta 2, 3 anos depois com reganho de peso e provavelmente com alguns problemas nutricionais, problemas de vitaminas e tudo, né? Então, esse preparo pré-operatório, essa compreensão é muito importante, né? E, assim, um controle das doenças associadas também é fundamental para que o paciente chegue bem na cirurgia. E aí vem um contexto também que a gente recomenda na perda de peso pré-operatória, principalmente nos pacientes com IMC mais elevados, pacientes aí talvez com mais de 50 de IMC, a gente entende que esse paciente fazendo um preparo, perdendo peso antes da cirurgia, né, ele chega melhor preparado na cirurgia, né, ele consegue baixar o peso, consegue controlar melhor as comorbidades, melhora a oxigenação dele no pós-operatório, consegue caminhar melhor, né, então ele consegue ter um resultado melhor e ele consegue chegar num peso final menor. Que a gente também vê isso, né? Que os pacientes super obesos, né? Paciente de 60, 70 de MC, com a cirurgia ele vai perder peso, né? Mas ele não vai ser difícil dele deixar de ser obeso, né? Ele sair de MC de 60 para MC de 25 é muito difícil, alguns conseguem. Mas, assim, se ele consegue perder peso antes da cirurgia, a gente vê que os pacientes conseguem fazer isso, se eles se adaptam, tudo, né? Ele consegue chegar no final num peso normal, né? Então, todo esse preparo, toda essa informação, né? A gente faz reunião com os pacientes, né? Agora, com essa questão online, por exemplo, a minha reunião com os meus pacientes eu faço online, faço pelo Zoom uma vez por mês, né, aberta também, enfim, e a gente consegue passar essas informações mais fáceis para eles, né? E aí tá nutricionista. Então, assim, a obesidade é uma doença crônica, uma doença multifatorial, né? Então você tem que atacar por todos os lados, né? E o paciente tem que ter essa compreensão no pré-operatório. Então, quanto mais informação ele tiver, melhor. Eu sempre falo que não pode, às vezes os pacientes chegam agoniados, né? Querendo operar logo na semana seguinte. Não, você tem que fazer o preparo, né? Ele tem que ir no nutricionista, ele tem que ir no endócrino, ele tem que ir na psicóloga, ele tem que estar bem de cabeça, né? Dentro dos pacientes, às vezes, a gente já vê esse padrão ansioso deles, né? Se ele chega com ansiedade descontrolada, não vai dar certo a cirurgia, né? Então, realmente a cirurgia tem que ser entendida como uma ferramenta para ajudar nesse processo.
E eu vou te falar, você citou aí, o nosso grupo, você conheceu, ele acredita muito nesse trabalho multiprofissional e vê os resultados sendo colhidos lá na ponta, principalmente na linha de cuidado com doença renal crônica. E o trabalho desses profissionais, da enfermeira, da nutrição, do psicólogo, isso é fundamental nessa adesão dos nossos pacientes, porque o contato normalmente dessa turma com o médico ele é tênue, né? Ele chega no médico, eventualmente, a cada 3 meses, a cada 6 meses. O paciente mais grave da doença renal crônica, que eu acabo olhando na linha de cuidado, eu vejo ele uma vez por mês, quando muito de 15 em 15 dias. E essa pessoa, eventualmente, ele precisa de um acompanhamento semanal, que saca mais de um contato para lembrar o que ele precisa fazer, para ser aquela motivação. Você citou bem a psicologia. Às vezes a pessoa não tem uma doença nutricional, ele tem uma doença de saúde mental. Às vezes ele tem uma compulsão absurda e quer se tratar aquilo de uma maneira que é quase que impossível para aquele indivíduo. Então, concordo com você plenamente. Eu acho que se isso não for levado a sério, porque muita gente usa isso para colocar uma embalagem, né? Não, trabalho multiprofissional. Mas se isso não for realmente feito com respeito principalmente do médico, né? Porque médico é um bicho difícil pra Eu ia caramba. falar Nós somos exatamente soberbos. cirurgião, então, nem se E a fala, gente né? tende... Já fala, é a única especialidade que é um superlativo, né? Cirurgião, né? Então você já viu, né? É terrível, né? E a gente teve que aprender isso muito no próprio, né, com o contexto, né? A gente viu alguns insucessos, né? E viu, pô, não é bem assim, né? A gente é muito bom o procedimento, mas ele tem que ser bem indicado, ele tem que ser bem tratado, né? Legal. E eu acho assim, eu quis pegar essa primeira parte do nosso bate-papo e colocar todo mundo na mesma página, para quem não está tão habituado aí com esse cenário, poder ter noções mais básicas. E agora eu queria entrar especificamente no cenário da doença renal crônica. Porque, e eu estou usando aqui como protótipo a doença renal crônica, uma questão óbvia, a gente poderia pegar qualquer outra lesão de órgão-alvo mais grave que está relacionado à obesidade barra síndrome metabólica, né? Porque a apresentação fenotípica da obesidade dentro da síndrome metabólica poderia ser com esteatose hepática, com diabetes tipo 2, com hipertensão e tantra, com síndrome de ovário policístico e por aí vai, mas pode já com doença cardiovascular, com doença cerebrovascular, né, com doença retiniana. Então, pegando o protótipo da doença renal crônica, que é aquela pessoa que já eventualmente nem tem tanto peso assim, ele não está com o IMC tão alto, mas ele já tem uma lesão, seja por conta de uma albuminúria, que aí eu estou pegando ainda numa fase mais precoce eventualmente, ou já com disfunção renal estabelecida, né? Com uma creatinina mais tocada. Como é que você vê, porque eu tenho convicção de que muitos colegas eventualmente olham para isso e falam assim, não, aqui melhor não vem mexer nele não, que você vai acelerar o problema. Como é que isso aconteceu, pegando inclusive essa sua contextualização histórica, como é que você viveu isso dentro desses últimos aí 20, Então, 30 foi como anos? a gente estava falando, né? Acho que tudo veio nessa questão da mudança, né? Da ideia que a cirurgia bariátrica o nome era justamente só a cirurgia bariátrica, né? Não era não era metabólica, né? Então, quando passou a ter esse entendimento, né, que a cirurgia conseguia melhorar outras doenças associadas, né, principalmente falando aí do diabetes tipo 2, né, que foi visto que o ambiente era muito maior, né, o contexto dela era, na verdade, muito diferente, né? Porque é até interessante, uma questão, não sei se vocês veem isso, né? A gente vê isso nos pacientes que a gente opera. Esse paciente super obeso, esse paciente com IMC 60, 65, muitas vezes ele não tem doença nenhuma, né? Ele não tem comorbidade nenhuma, né? Agora, os pacientes com obesidade grau 2, 35 até obesidade grau 1, são pacientes muito mais metabólicos, né, do que esses pacientes super obesos. O outro paciente é um paciente que o contexto realmente é o contexto da obesidade em si, né? Agora, esse paciente com IMC mais baixo tem esse contexto metabólico, que aí é um kit, né? É um kit completo, aí vocês até podem falar melhor sobre isso, né? E ele já chega com isso, né? Pode ser uma síndrome metabólica, talvez iniciando, né? Já o paciente que já tem um contexto, né, familiar e tudo, e aí a obesidade está agravando, então ele já é hipertenso, já toma 2 remédios, já começou
a tratar o diabetes, né? Ou então ele já chega com isso mais avançado, né? Como a gente falou, às vezes são pacientes que são difíceis, né, de seguir o tratamento, né? Um tratamento que requer, né, que ele vá ao médico, né, que ele tenha essa contextualização, e muitas vezes ele acaba não chegando, né, não tratando direito de forma clínica, e a doença vai avançando, né, e ele já chega muitas vezes já com um grau de insuficiência renal, que era uma coisa que a gente antigamente não chegava nem perto, né? Não, pô, doença renal crônica, critério de Critério exclusão, né? de Exatamente. exclusão, né? Muitos critérios de exclusão, né, foram mudados de cirurgia bariátrica, por exemplo. HIV positivo era um critério de exclusão, hoje não é. Né? Então, várias doença hepática, né, paciente com fibrose, até cirrose hoje, a gente, dependendo do contexto, um charge A, a gente consegue operar e melhora esse paciente. Né? Então, o contexto de indicação de cirurgia realmente caminhou muito. Né? E aí são duas coisas. Primeiro, o conhecimento, né, desse contexto metabólico, né, da cirurgia, que a cirurgia realmente melhora, de alguma forma, esse padrão metabólico, e a segurança da cirurgia, como a gente falou também, a evolução, né, de segurança da cirurgia, né, da cirurgia ter menos complicações, ampliou esse espectro. Né? Eu estava até vendo um dado interessante hoje, né, que os pacientes, nos Estados Unidos, né, o número de pacientes com em diálise operados, né, aumentou quase 10 vezes nos últimos 10 anos. Né? Então, é um contexto que a gente não imaginava, né, se operar um paciente em diálise. Né? Claro que aí você realmente vai falar melhor sobre isso, né, mas é um contexto já muito avançado. Né? Mas, eventualmente, tem alguns pacientes que podem se beneficiar. É uma coisa ainda, os trabalhos, né, são muito iniciais, é muito discutido em relação a isso, a gente está falando no estágio mais à frente, né? Mas, enfim, a gente hoje vê que a gente pode operar e a cirurgia pode melhorar pacientes já com doenças em estágio mais avançado, e nela, a doença renal crônica, eu acho que se insere, e a gente realmente teve essa discussão no passado que foi muito boa, a gente aprendeu muito em relação a isso. Né? Você sabe que eu não sei exatamente, a gente tem um grupo, tem um evento que a gente costuma realizar, que é o Nefro Expert, e os egressos desse evento, que é uma imersão, formam um grupo no WhatsApp. Então, hoje eu falo que eu tenho ali a nata da nefrologia brasileira nesse grupo de WhatsApp, trocando ideias, discutindo casos clínicos. E eu acho que foi lá que alguém, a gente discutindo exatamente sobre a cirurgia bariátrica, alguém colocou de um paciente que foi submetido à cirurgia bariátrica, ele estava em diálise, e isso deu É, condição dele ser transplantado depois, porque ele não tinha condição clínica para tal. E aí eu acho que entra exatamente com o termo que você usou. A cirurgia bariátrica sendo uma ferramenta bem utilizada para viabilizar algo que definitivamente somado, eu acho que é exponencial. O ganho de qualidade barra quantidade de vida desse indivíduo provavelmente foi algo extremamente substancial. Eu achava isso, Manu, que era o Pedro é mesmo isso que tinha mesmo. comentado. Tem trabalhos, né? Eu até vi um trabalho da Cleveland Clinic falando justamente sobre isso, né? Sobre essa ponte, né? Pro transplante, né? O paciente está em diálise, ali ele é obeso, tem outras doenças, está com dificuldade do controle clínico, né? Ele fazendo a cirurgia bariátrica, ele tem a possibilidade de melhorar e conseguir passar essa ponte para o transplante, né? Então, são questões que estão mudando muito. No fígado também, é outra questão. O NASH, né, cresceu demais, né? A gente discute hoje também de fazer cirurgia bariátrica junto com o transplante. Né? Tem trabalho, a Clínica Maio faz isso, né? A cirurgia bariátrica ao mesmo tempo de um transplante hepático, né? Porque você protege o fígado, né? Você, o paciente obeso, né? Ele evolui. Hoje, a principal causa de transplante nos Estados Unidos é por doença hepática gordurosa, né? Então, se ele continua obeso, não adianta você mudar o fígado dele, né? Então, o paciente vai precisar de cirurgia bariátrica. Então, a questão realmente evolui muito. Claro que são mudanças, né, que estão acontecendo, né? Não dá para a gente pegar, todo paciente com diálise vai poder ser operado, né? São contextos que, muito bem pensados, eventualmente a gente pode ter algum benefício, sim, com a cirurgia. É, e a gente até citou aqui no início o Ricardo Cohen, Ricardo, que é um paulista que estuda muito essa área de interseção entre a nefrologia e a cirurgia metabólica barra bariátrica, e ele teve conosco no NefCard metabólico, e eles têm estudado aí já há alguns anos o papel dessa cirurgia, óbvio que desfechos eventualmente substitutos, como albuminúria, mostrando benefícios aí na redução dessa albuminúria e quiçá aí em algum grau de retardo na progressão
da doença renal. E eu acho que talvez o grande desafio seja definir o quem e quando, né? Talvez essa, eu acho que talvez seja a grande dúvida de eu espero um pouco mais e aí eventualmente você perde um time de melhoria, ou eu opero um pouco mais precoce e eventualmente eu perco uma oportunidade de tratá-lo sem necessariamente levá-lo para uma cirurgia, que como você bem disse, bem colocou no início, não é algo, por Claro, mais que tenha claro. melhorado, isento de riscos, porque a gente não fala só de riscos imediatos, né? Você tem os É, riscos e de ainda médio mais e no longo contexto prazo. de um paciente mais grave, né? Quando a gente tem esses trabalhos, né? Os trabalhos mostram, se você comparar o paciente com uma doença renal crônica mais avançada, é óbvio que esse paciente vai complicar mais que o paciente que não tem a doença renal. O paciente tem esses trabalhos de diálise, eles falavam isso, né? Mostravam que os pacientes sem diálise tinham um índice de complicação de 30 dias de cirurgia maior do que os pacientes que não estavam em diálise, né? Porque é um contexto diferente, é paciente mais idoso, paciente com mais doença, né? Então, esse paciente já tem um potencial de complicação maior e você insere uma cirurgia aí no meio, né? Então, realmente, você tem que avaliar isso muito bem. Mas, realmente, você citou o Ricardo Cunha, acho que vale a pena a gente falar sobre o Ricardo, né? Sobre o estudo dele. O Ricardo é um colega nosso, já foi presidente da sociedade, né? E realmente é um estudioso. No evento até a gente falou que é um orgulho para nós brasileiros, para nós cirurgiões, até quando ele começa a falar, parece que ele é nefrologista, né? Não parece que ele é cirurgião, então nem me aventura a entrar muito nos detalhes do trabalho dele, porque eu vou me complicar, né? Então, assim, a minha visão é muito mais superficial, né? É a visão de cirurgião, né? Mas realmente ele se aprofundou muito em estudar a cirurgia metabólica. Ele foi um dos pioneiros da cirurgia metabólica, né? E tem vários trabalhos publicados sobre isso, função do diabetes. E ele, em determinado momento, ele tem ele trabalha num centro, no Oswaldo Cruz, enfim, que é voltado para a pesquisa, então tem todo um ambiente muito bom para fazer trabalho, né? E conseguiu focar, procurou focar em doença renal, né? Então tem 2 trabalhos publicados, um com os pacientes já, né, com doença renal crônica e um com resultado de 2 anos após cirurgia e um com resultado aí após 5 anos, né? E ele comparou justamente a remissão, né, da albuminúria. O objetivo principal dele era justamente esse, né? A remissão da albuminúria, né? Ele teve resultado significativo, a cirurgia foi melhor no grupo, ou seja, ele comparou um grupo de pacientes operados e um grupo de pacientes com melhor tratamento clínico, né? Todos com doença renal crônica já diagnosticada, né? E comparou o resultado deles. Em 2 anos, ele buscou, o objetivo principal dele era a remissão, né, de albuminúria. E ele teve, com 2 anos, teve resultado significativo favorecendo a cirurgia, mas com 5 anos, né, a cirurgia ainda tinha um resultado um pouco melhor, mas não tinha resultado significativo em relação à remissão. Apesar de ter, como você falou também na albuminúria direta, né, você tinha um resultado melhor da cirurgia. Né? Os pacientes tinham um nível, uma relação, né, de albumina e creatina menor, né, na cirurgia, mas a remissão não era significativa, né? Mas o contexto todo em volta, né, como a gente falou, né, os pacientes perderam peso, os pacientes controlaram melhor o diabetes, né, controlaram melhor a hipertensão, melhoraram a qualidade de vida, né, que é uma coisa muito importante, né, para a gente ver esse paciente, os parâmetros, né, de pesquisa de qualidade de vida todos melhoraram, né? Então, o contexto todo, né, do paciente em volta foi melhor. A gente não sabe se isso mais à frente também vai fazer algum resultado mais expressivo. E também, lembrando que o paciente do tratamento clínico era o paciente com o melhor tratamento clínico possível, dentro de um ambiente de pesquisa, recebendo os melhores medicamentos, né, coisa que muitas vezes é difícil no dia a dia a gente conseguir fazer. Né? Os casos que eu citei, eu acho que inclusive a Manu falou, foi do Pedro Mendes, que é um grande amigo de Brasília, coordena o Hospital do DASA lá em Brasília e tem uma experiência muito grande nesse cenário de doença renal crônica / transplante e obesidade. E ele está falando aqui exatamente sobre essa opção terapêutica da cirurgia bariátrica, tanto nesse controle da doença renal crônica, que é uma coisa ainda quiçá especulativa, mas sinceramente eu não tenho muita dúvida de que se você consegue ter o resultado previsto, porque é aquilo, né? Infelizmente nem todo mundo tem o resultado depois de um médio prazo que a gente esperaria. Definitivamente, se você consegue melhorar controle de diabetes, se você consegue melhorar controle de hipertensão, consegue melhorar peso, acho que dificilmente a consequência, seja ela
cardiovascular ou renal, ela não vai vir de uma forma quase que natural, né? A questão é, tem que ter o resultado. E aí eu queria puxar o gancho do que você falou da questão do tratamento medicamentoso, né? Que foi algo que, depois de, eu acho que uns bons anos, a gente ganhou um arsenal terapêutico aí para tratar obesidade barra síndrome metabólica. Esses últimos anos foram anos bastante férteis. Como é que você enxergou isso do ponto de vista de resultado? Tanto de indicações, se você acha que isso diminuiu indicações ou facilitou certas indicações, e o uso dessas medicações no pós-operatório, se acabam ajudando aí num resultado mais definitivo, sabendo das limitações de cada uma Perfeito. Outra dessas questão variantes. fundamental, né? Não só como a gente falou da adequação no entendimento do paciente ao tratamento, né? Essa multidisciplinaridade, né? A cirurgia, a obesidade, né? As doenças metabólicas, né? Tem que ser tratada multidisciplinar. Esse paciente que vai ter a doença renal crônica, né? Ele é hipertenso, eventualmente já infartou, né? Enfim, ele tem que ser tratado por vários profissionais, né? E hoje, sem dúvida, a gente tem os medicamentos que são bons, né? Que controlam muito bem tanto a obesidade quanto o diabetes e que devem ser utilizados, né? Então, assim, é até interessante, né? Quando a gente tem a semaglutida, a liraglutida, né? Que são análogos do GLP-1, foram descobertos em função da cirurgia bariátrica, né? Foram os resultados, né? Quando se entendeu que o GLP-1 era um hormônio que causava essa melhora após a cirurgia, né? Foi quando começou a desenvolver esses medicamentos, né? E aí vem aquela questão que a gente estava até falando um pouquinho antes, né? Da gente, o cirurgião, ele acha que ele vai resolver tudo, né? Só que tem algumas coisas que não dá, né? Ele tem que entender que ele pode ajudar. É diferente, a gente está acostumado, você tem uma apendicite, você vai lá, tira o apêndice e resolve, né? Ele tem a colicistite, você tira a vesícula, resolve. Se for um câncer inicial, você tira o estômago, se for o caso, resolve, né? Já tratando obesidade, diabetes, né? É uma questão um pouco diferente. Então, você não tem como negar a presença desses medicamentos, né? E, na verdade, o que você tem que fazer é associar, né? Eu acho que hoje a gente, da mesma forma que quando a gente já falou até de tratar, operar um câncer precoce, né? Você, quando você tem um paciente com câncer de intestino, do estômago, né? Você opera e depois o que ele vai fazer? Vai fazer quimioterapia, né? Vai fazer o tratamento adjuvante. Então, por que não você associar medicamentos à cirurgia, né? A cirurgia, ela é mais uma ferramenta, que eu falo, é uma prateleira, né? É um quadradinho lá do algoritmo de tratamento que você vai utilizar. Agora, você também tem as medicações, né? Então, a gente vê que os pacientes, né? A gente vê, por exemplo, os trabalhos voltados, né, justamente para resultado do diabetes, eles trabalham muito do resultado da cirurgia como a remissão do diabetes, ou seja, hemoglobina glicada abaixo de 6 sem remédio, né? Aí você, enfim, você restringe muito, mas se você parte de um paciente que tem uma glicada de 9, e tomando insulina, você vai querer que ele vai operar e vai para 6 e não tomar nada, né? É muito difícil você pensar nisso, né? Agora, se você traz ele de 9 para 7 de glicado e ele está tomando um glifage, poxa, e que benefício que ele já teve, né? Então, assim, tem Exatamente. sim que associar os medicamentos, né? Hoje a gente tem vários medicamentos e que estão disponíveis, né? E eles associam a cirurgia, tanto no pré-operatório, como a gente falou, questão de perda de peso dos pacientes superobesos, eventualmente a gente usa a semaglutida, a liraglutida, para ele perder peso antes da cirurgia, fazer a cirurgia, né? E eventualmente depois, se o paciente tendo algum reganho de peso, a gente hoje até evita de falar reganho de peso, a gente chama de recidiva de obesidade, né? Um contexto diferente, né? Então, aí você entra com medicamento, tratamento medicamentoso associado à cirurgia. Mesma coisa o diabetes, mesma coisa a hipertensão. Hipertensão tem uns trabalhos que mostram, né, que é um trabalho também importante aqui do Brasil, que era o número de medicamentos diminui, né, depois da cirurgia, né? O paciente não fica, boa parte não fica sem, né? Mas ele controla melhor a pressão e usa menos remédio, né? Então, a adequação ao tratamento fica melhor. Então, sem dúvida nenhuma, a cirurgia, mais uma vez, é uma ferramenta, é uma parte do tratamento, mas os medicamentos melhoraram muito e eles são associados. Podem, eventualmente, até retardar uma indicação de cirurgia, sim. Mas, assim, a gente ainda vê que são medicamentos caros, né? A disponibilidade deles não é tão simples, né? Então, eu acho que ainda o contexto da cirurgia ainda vai estar presente para a gente por um bom tempo, né? Mas a gente vê cada vez mais medicamentos mais potentes. Porque, por exemplo, a cirurgia, o grande
vantagem da cirurgia? Você mexe em vários hormônios, né? GLP-1, PYY, grelina, enfim, você tem a restrição do estômago, né? É um contexto de vários elementos, né? Quando você está falando ali da glutida, semaglutida, você está falando de GLP-1, né? Agora já vem um medicamento, né? Que é fugiu o nome, mas que é o GLP-1 mais o GIP, que vai entrar agora, já está nos Estados Unidos, já está disponível e que vai entrar. Então, assim, isso é um contexto que vai mudar com o tempo, né? Mas, com certeza, acho que ainda vai levar um tempinho para chegar, de fato, a diminuir o nível de cirurgias. Né? E me conta uma coisa, pensando nos nossos pacientes mais graves, os renais crônicos e tudo mais, existe, obviamente, dentro da cirurgia, isso é notório, essa curva de aprendizado, né? Como é que você vê a criação de núcleos de excelência para esse tipo de paciente? Seja ele um renal crônico, seja ele um cardiopata, um hepatopata, como você citou. Você acha isso é uma realidade? Você consegue enxergar isso no nosso país hoje? Porque, querendo ou não, como houve uma massificação dessa cirurgia, em qualquer canto do Brasil que você vai hoje, vai ter alguém fazendo e está tudo bem, eu acho que tem o seu lado positivo. Mas nesse indivíduo que tem um risco maior, como é o renal crônico, sem dúvida. Como é que você enxerga Perfeito, essa você possibilidade? falou, né? Esse é um contexto que é muito mais sério, né? Muito mais grave. A gente precisa de um acompanhamento, de um controle do paciente muito melhor, né? Então, sem dúvida, você em centros de excelência, onde você tem serviços, né, que trabalham com transplante hepático, tem alguns hospitais aqui no Rio que fazem isso, né? Então, você tem o contexto da cirurgia metabólica junto com o serviço da nefrologia, do transplante renal, junto com o serviço da hepatologia, né, do transplante hepático, né, são coisas que se aproximaram, né, foram se aproximando com o tempo, né, mas você precisa, para você tratar um paciente com uma doença renal crônica avançada, né, com um paciente com uma doença hepática avançada, sem dúvida nenhuma, o ideal é que você esteja num contexto de um centro de excelência, como você falou, né, você trabalhar com pessoas que estão envolvidas com aquilo. Você fazer isso sozinho, a chance de dar errado é muito grande, né, você tem uma experiência ruim, né? Como a gente falou, são pacientes mais graves, a chance de complicação desses pacientes é maior, né? Então, esse paciente tem que estar... Se o paciente que a gente vai operar com 40 de MC, com pouca comorbidade, já precisa de um preparo importante, e esse paciente, então, o preparo tem que ser fundamental. Você, o paciente de doença renal, você vai ter que... Gustavo, agora vou tratar, e você fala, agora você pode operar, né? Você que vai dizer, é o momento bom para fazer, não sou eu que vou entrar nisso, né? Mas até aí para a gente fica até mais tranquilo, a gente operar com um nefrologista experiente que vai estar ao nosso lado e vai acompanhar esse pós-operatório, tudo, né? O cirurgião fazer isso sozinho não vai dar certo, com certeza. Show. A gente está caminhando para o final, Luiz, eu queria falar um pouquinho de complicações. Eu dei uma estudada já há mais tempo e revi hoje alguns dados dos estudos do Ricardo Cohen, e, de modo geral, para complicações maiores, principalmente de curto prazo, né, relacionadas à cirurgia, você não tem, obviamente, dentro desse ambiente controlado, de um núcleo de excelência, você não tem grandes diferenças aí em relação às cirurgias habituais. Só que, nesse cenário, complicações que eventualmente são menores, pelo menos do ponto de vista de magnitude de risco de vida, mas que podem trazer complicações para o paciente, tipo dumping, deficiências vitamínicas, síncope, dor abdominal. Como é que você vê isso no seu dia a dia e principalmente como entrar numa decisão compartilhada com o paciente, sabendo que, nós vamos, existem esses potenciais benefícios, mas a coisa, o almoço não é necessariamente grátis, né? Você tem algum risco que tem que ser corrido. Com certeza, isso é complicado, né? Até porque a gente falou o contexto daquele paciente que chega para a gente e quer operar, né? Lá, logo, né? Então, para operar, ele faz tudo, né? Ele diz que você tem que fazer, você tem que tomar remédio, você tem que emagrecer, você tem que fazer todo o exame, ele faz tudo para operar. Agora, depois, né, no pós-operatório, né, ele seguir esse acompanhamento, ele fazer esse uso de suplementos, de medicação, ir a nutricionista, fazer o médico, muitas vezes a gente não consegue, né? E também tem uma questão hoje que a gente ainda não conhece, né, mas vem sendo discutida, que é a questão de pacientes que respondem melhor à cirurgia e outros que não respondem tão bem, né? Já tem alguns estudos mostrando que a resposta hormonal de alguns pacientes é inferior
do que outros, né? Então você tem uma variação, né, nessa resposta. Então esse paciente é um paciente que talvez a cirurgia não vai ajudar tanto, né? Ou vai precisar de um acompanhamento maior, né? Mas sem dúvida a gente tem o desvio do intestino, no bypass, a gente tem um grau de deficiência de absorção de ferro. A gente vê isso muito, por exemplo, em mulheres com fluxo menstrual aumentado, né? Elas ficam com anemia e eventualmente se não tratarem isso de perto, chegam até a ter que fazer transfusão de sangue. Hoje a gente tem vários medicamentos, enfim, ferro venoso, tudo que pode ajudar. Mas, enfim, se ela não controlar isso, né, acaba tendo esses problemas, né? Então, o contexto das complicações a longo prazo, né, são mais essas questões nutricionais que são muito vinculadas a um acompanhamento que a gente tem um acompanhamento em torno de 20% dos pacientes, né? 5 anos, né? Às vezes nem isso, né? É muito baixo o acompanhamento, né? Então, depende muito, né, da conscientização de cada um, de entender essa doença. Mas quando a gente está falando de um paciente com uma doença grave como essa, doença avançada, né? Então, assim, ele tem que realmente seguir, né? Porque, e muitas vezes, realmente, mesmo seguindo, alguns pacientes podem não ter o resultado esperado, né? Podem ter alguma melhora, né? Mas eventualmente não evoluir, né? São coisas que a gente está aprendendo ainda, né? Você sabe que você falou um negócio mais ou menos no meio da live, e que é essa apresentação fenotípica, né, daquele grande obeso que eventualmente não aparece com complicações em tese esperadas, né? É aquele sujeito com IMC de 40, 50 e que não tem um diabetes, que não tem uma hipertensão. E tem um pesquisador, eu gosto muito do tema obesidade, estudo já há alguns anos, que é o Robert Ludwig, lá de Harvard. Ele tem uma teoria que essa apresentação fenotípica dos obesos extremos, isso pode ser uma válvula de escape, que ele pode conseguir divergir essa resistência insulínica para um adipócito que é mais permissível e que isso pode ser um fator protetor para ele, para a lesão de órgão-alvo, né? Então, é engraçado como que a gente trata a obesidade como sendo uma coisa só, mas definitivamente temos muito a aprender, né? Achar quem realmente se beneficia de cada uma das ferramentas que a gente tem. Então, acho que essa humildade científica é algo que falta muitas vezes em nós, porque a gente cada vez mais a gente acha que chegou no topo, né? Só que, pô, amigo, tem outro do outro lado que você tem que subir mais um. Eu acho que esse conhecimento genético ainda vai ampliar demais. Eu acho que a gente vê realmente que a gente tem uns pacientes que respondem bem. Isso acontece até com vários medicamentos, que respondem melhor. Até com a própria semaglutida, a gente vê isso. Né? Tem uns pacientes que respondem bem e outros que não respondem. Né? E com a cirurgia acontece isso também. Uns têm mais facilidade do que outros. Né? Então tem muita coisa que a gente não sabe ainda e que a pesquisa, da mesma forma que a gente desenvolveu o que a gente está falando hoje, a gente em operar paciente em diálise, paciente com cirrose, né? que era proibido, né? Há 10, 15 anos atrás. Né? Vamos ver como é que a gente vai estar daqui a 10, 15 anos. Né? Maravilha. Luiz, assim, sensacional o papo, acho que foi extremamente esclarecedor. Antes de finalizar, eu queria te fazer umas perguntinhas que tem nada a ver com cirurgia bariátrica, mas que eu sempre faço para quem vem aqui a primeira vez. Eu sou um cara que adoro leitura, leio muito e tal, e gosto de temas não médicos. Eu queria que você colocasse para a turma aqui um livro, ou que você está lendo, ou que você leu, que você fala assim, não, esse merece. O que te vem na cabeça? Você me pegou agora aqui. Eu até estava lendo aqui. Rapaz, é interessante que é sobre a humildade de você ser imperfeito. Me fugiu o nome do livro que eu estava lendo. E é bem bacana. Será que é o nome? Aquela escritora americana? É isso mesmo. E é interessante justamente. Eu peguei o livro, foi você que você falou agora, me pegou meio de surpresa, né? Então me veio à cabeça esse livro que eu achei interessante justamente para a gente estar falando. Ela tem inclusive um TED Talk. Exatamente. Fugiu o nome, mas é legal assim em cima do que a gente estava falando, que talvez venha até calhar, né? Principalmente quando a gente fala a questão de cirurgião, né? Do cirurgião no superlativo, né? Dele achar que ele vai resolver tudo, né? E muitas vezes a gente tem que entender que a gente isso aí, Brené Brown. Brené Brown. É bem legal. Isso aí. A coragem então, eu acho que é interessante que faz a gente pensar nisso, né? A gente está sempre evoluindo, né? E eventualmente a gente acha, por exemplo, você falou a questão
da cirurgia, né? Quando descobriu que a cirurgia tinha um efeito bom no diabetes, tem alguns trabalhos, eu até mostro isso em aula, assim, o diabetes é uma doença cirúrgica, chegamos à cura do diabetes, né? Olha só, que loucura, né? Isso tem trabalho publicado falando disso, né? Então, acho que essa questão da gente ter essa humildade da imperfeição é importante. Maravilha. Se você pudesse jantar com uma pessoa, viva ou morta, quem seria? Meu pai, infelizmente, faleceu, 7 anos cirurgião, meu amigo, meu ídolo, meu tudo. Infelizmente, não está aqui, mas não tenho dúvida que seria com ele. Se você pudesse mandar uma mensagem para os 8 milhões de habitantes que tem nessa terra, num tweet, 140 caracteres, uma frase, uma mensagem, obviamente eu não estou assim, não precisa ser uma mensagem curta, o que seria? O que te vem na cabeça, assim? O famoso eu acho que paz, né? Eu acho que paz, tranquilidade, né? A gente está num mundo muito louco, né? Todo mundo se pegando aí por fora para crescer, né? Para ficar cada vez rico, né? E a gente vê tantas pessoas com dificuldade, né? E são pessoas iguais a gente, né? Então, eu acho que paz, tranquilidade, né? Ajuda a quem está precisando. Eu acho que a gente precisa parar um pouquinho, né? Porque a gente continua acelerado demais, né? Então, desacelerar um pouquinho, né? E olhar um pouco mais para dentro da gente, para as pessoas que estão em volta. Eu acho que a gente está precisando disso no mundo. Maravilha. Luiz, obrigado aí pela sua presença. O bate-papo foi sensacional. Para quem não sabe ainda, o Nefrotalks vai virar podcast. Então, a gente vai começar a resgatar. Estamos no episódio 140, então muita coisa já foi feita. A gente vai resgatar isso, editar e lançar como podcast, como videocast. Então, nos próximos meses, a gente vai lançar aí aos pouquinhos os vários episódios. Fica o convite aqui, como eu já disse, dia 19 de abril, aqui em Belo Horizonte, um workshop de onconefrologia. Então, mais informações na bio. E dia 29, hoje, está virando lote lá, últimas vagas para o nefrocard metabólico, que o Luiz participou com a gente aí no Rio de Janeiro, e a gente vai de novo para o Rio em agosto. Você já está previamente convidado para estar lá conosco, Luiz. A gente vai estar em São Luís do Maranhão, primeiro nefrocard metabólico do Nordeste. Meu amigo, muito obrigado. Eu queria te passar a palavra aí para você deixar uma mensagem para a turma. Quiser deixar seus contatos, como te encontrar. E, mais uma vez, em nome de todo o Grupo Nefroclínicas. Eu que agradeço, Ernesto. Primeiro, eu queria parabenizar vocês, o Daniel, o pessoal todo da Nefro Academy, que realmente é Nefroclínicas, né? A gente teve a coincidência de conhecer ano passado e conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. Realmente a gente ficou muito impressionado, né? A forma que vocês lidam, tanto na assistência, né? Como você me mostrou, a partir de multidisciplinaridade, né? Enfim, e também a parte acadêmica, né? Como vocês dão importância a isso. Esses eventos, né? São todos muito bem feitos, muito bem realizados. E pode contar comigo. O próximo que tiver, com certeza estarei lá, porque eu sei que a qualidade é nota 10, né? E agradecer a todos aí que participaram, né? Enfim, eu sou cirurgião aqui no Rio de Janeiro, né? Enfim, tenho meu Instagram, eu tenho 2 Instagrams, Instagram pessoal, Luiz Gustavo Oliveira 04 e Dr. Luiz Gustavo Oliveira. Lá tem todos os contatos de consultório, enfim, de contatos aí da gente. E quem precisar também pode fazer direto contato aí comigo, a gente está à disposição. E, mais uma vez, Renato, muito obrigado e parabéns aí para vocês. Valeu. Galera, grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu, abração. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!